Olá, paz! Olha aí essa aula de número 22, onde nós vamos tratar desse ponto 6, que tem uma pergunta intrigante que Spurgeon fez. Que tipo de obreiro o mestre quer usar? Não para vermos se nós somos apenas, como se nascêssemos com essa tipologia, mas para que possamos cada vez mais nos enquadrar, porque Deus vai nos formando, nos forjando, enquanto nós estamos trabalhando em sua obra. A pergunta de Spurgeon é muito importante, e eu quero refletir com você, segundo a reflexão dele, tá bom? Que tipo de obreiro o mestre quer usar? Que tipo de obreiro o Senhor Deus quer usar? Óbvio, baseado na Bíblia Sagrada. Certamente é aquele que é um trabalhador. Não é aquele que é apenas um folgado, um preguiçoso, uma preguiçosa, um teórico da fé. Deus quer usar trabalhadores. Quem deseja uma vida fácil nunca deveria pensar em ocupar a liderança cristã. Eu vejo algumas pessoas às vezes falando assim: puxa, mas está difícil, mas assim não dá. É claro que eu não estou falando que nós então temos que ser sadomasoquistas, gostarmos do sofrimento, tá bom sofrer, tá gostoso, não. Mas é difícil, é sofrido mesmo. A liderança é sofrido. A liderança não é fácil. Independente do tipo de liderança que assumamos, ela traz consigo as suas dificuldades. A liderança não é o lugar desta pessoa que quer a vida fácil. E quando essa pessoa chega ali, o único conselho que nós podemos dar a ela é que saia dessa posição o mais rápido possível. Chegou lá, não, eu quero facilidade, não quero dificuldade, não quero pessoas difíceis, não quero tempos difíceis, não quero objeções. Saia da liderança, é o que se diz. Spurgeon já dá logo esse conselho maravilhoso, magnífico, para que essa pessoa não se frustre com o evangelho. O preguiçoso não tem direito à liderança. O preguiçoso não deveria nunca pensar em liderança. E se colocado, se ele ainda for sábio, sair rapidamente da liderança. Se a igreja, o ministério, os líderes, o conselho for sábio, tirar esta pessoa da liderança, porque a pessoa que não é diligente não consegue, a pessoa que é tudo fácil não consegue liderar com eficiência, com excelência. O ministro, a ministra deve ser um trabalhador inteligente. Júnior, então, só os estudados, estou falando inteligente, que use aquilo que Deus capacitou-a a fazer. Acima de tudo, o ministro deve colocar o seu coração na obra. E com esta inteligência, é uma inteligência vinda do alto, sabedoria vinda do alto. Sua alma deve estar ali na obra e toda a destreza com que Deus dotou esse ministro deve ser usada vigorosamente na obra que foi entregue às suas mãos. Porque eu estou falando de inteligência dada por Deus, buscada por nós também, óbvio, através de estudos, palestras, cursos, mas também aquela que é dada por Deus, que foi dada por Deus. Nós queremos trabalhadores e não indolentes, não pessoas preguiçosas. A obra de Deus exige trabalhadores, pessoas que saibam trabalhar nos momentos adversos. Existem pessoas que trabalham, que lideram apenas nos momentos fáceis, nos momentos adversos, se perde totalmente, fala, pensa coisas horrendas e vive dessa forma. Não é disso que nós estamos precisando. Claro que nós vamos sofrer com a obra, não é pecado sofrer a liderança, sentir-se triste, às vezes até pensa em desistir, mas sabe também a hora de pedir ajuda. Precisamos de pessoas que tenham o coração em chamas e suplicamos que Deus envie essas pessoas. Que nós sejamos essas pessoas também. A colheita nunca será ceifada por pessoas que não trabalham. Elas têm de arregaçar as mangas. Nós temos que ser pessoas que trabalham, mesmo diante de frios espessos, fervorosos, frio fervoroso, mas querendo dizer que é forte, o frio que vem com toda a força. Devem transpirar na obra.
Nada no campo de colheita deve ser feito sem o suor da sua face, nem no púlpito sem o suor da alma. É preparar-se, orar, buscar. É difícil mesmo a gente falar, mas eu não tenho muito tempo para ler a Bíblia, eu não tenho muito tempo para estudar, então não deveria estar lá. Eu não tenho muito tempo para tocar, para ensaiar, então não deveria estar lá. Afinal de contas, que tipo de obreiros são solicitados na obra de Deus? Que tipo de ceifeiros na seara do Senhor? Devem ser pessoas que vão até o campo. Ninguém vai trazer a colheita pronta para essas pessoas. Vamos pensar nisso, ninguém vai trazer ali, ó, tá aqui, ó, o ramo para você. Não, são pessoas que vão até lá. Não existe como colher o trigo ficando a uma certa distância da plantação e acenando para ela. Nós temos de nos abaixar junto ao pé do trigo. Todo ceifeiro sabe disso. Não tem como administrar grupos por telefone, por internet. Período de pandemia, distância. Mas não é só isso. Isso pode ter trazido para nós um outro meio de também alcançarmos pessoas. Mas não é só isso. Pessoas precisam de pessoas próximas. Se não fosse assim, é só nós observarmos na história da igreja cristã, aquele período onde a igreja estava sendo perseguida, do ano 100 até o ano 300 depois de Cristo, e o pessoal mesmo em perseguição, os cristãos mesmo em perseguição, eles sentiam um desejo de estar juntos, e por isso eles adoravam a Deus, buscavam a Cristo nas catacumbas de Roma, nas cavernas, eles se escondiam para buscar a Deus. Tem países hoje que ainda eles fazem isso. Ah, mas por que não fazem isso por internet, por telefone? Porque eles querem estar juntos. Não tem como ceifar se não for ao campo. Não vamos conseguir mover os corações das pessoas e levá-las a Cristo, imaginando-nos seres superiores. Só de longe, só a pessoa saber que eu estou aqui, não vamos conseguir, nós não somos esses seres superiores. Nós temos que estar lá junto com elas. Vamos nos embrenhar no campo de trigo como pessoas determinadas, estar lá junto com o trigo, junto com os outros ceifeiros. Os servos de Deus deveriam sentir que são um com o povo, sejam quem forem os servos, deveriam amá-los, relacionar-se com eles, sentir prazer em vê-los, tocá-los, estar próximo. Os ceifeiros de Cristo devem descer até o trigo. Entretanto, um trabalhador apenas deu início à obra ao cortar o milho. Muito mais é requerido, não é só cortar. Às vezes a pessoa vai lá e fala, é só evangelizar, é só ir lá e falar, olha, vim, orei por você, pronto, eu já fui. Vai além essa colheita. Quando o trabalhador corta o trigo, coloca-o nos braços, amarra um a um, formando um grande feixe, a fim de que permaneçam juntos, e vai cuidando desses feixes, aí a obra começa a ser feita. Cuidado para não chegar lá só fazer uma pequena coisa, dar um tostão da sua voz, como dizia o Zé Bonitinho, e pronto, todo mundo cai aos seus pés, você fala, minha obra está feita. O ceifeiro que Deus envia ao campo deve ser um trabalhador que une, deve ser alguém que une as pessoas ao redor de Deus, não de si mesmo. Que conforta as pessoas que sofrem, recolhe da terra os que foram cortados pela foice afiada da convicção. Porque a pessoa ali, quando você prega o evangelho puro, é como se ela caísse daquela situação, ela está ali cortada agora. E você vai lá e pega aquela pessoa para uni-la a Cristo, colocá-la agora em torno de Cristo. O obreiro deve unir os santos e edificá-los na fé, não na fé nele, ou numa placa da igreja, apesar de amar a igreja local, mas unir em volta de Cristo, edificar em Cristo. Vamos nos lembrar também que a tarefa dos trabalhadores nunca termina na época da colheita. Até que vejamos o milho recolhido.
até que seja amontoado e colocado em um celeiro. Então a labuta nunca cessa. E se Deus verdadeiramente ungiu esse trabalhador, esse ministro cristão, ele sempre se preocupará com as almas que ainda tem de ganhar. Ele não vai juntar ali o grupo, falar, pronto, eu fechei, está fechado, esse é meu grupo. Não, tem muitas almas ainda a ganhar. Realmente, não é fácil a liderança. A liderança exige de nós. Por isso, quando dissermos, eis-me aqui, vamos assumir a nossa responsabilidade. Apenas Deus pode nos enviar pessoas certas para a liderança, só Ele. O que a igreja faz, o que um conselho faz, é reconhecer se essa pessoa foi enviada por Deus ou não. Ele tem a pessoa certa para enviar a quem ele deseja, pois é a sua própria seara. O que nós devemos fazer é prestar atenção se essas são as pessoas enviadas por ele. Prestar atenção se nós estamos sendo essa pessoa, esse tipo de obreiro, esse tipo de pessoa que foi enviado por Cristo. Apenas Deus tem a capacidade de fazer ministros e os tornar verdadeiros trabalhadores. Uma escola teológica, seminário teológico, cursos que nós fazemos, eles podem instrumentalizar esses obreiros, mas fazer, forjar ministros, tornar eles em verdadeiros trabalhadores, só Deus tem esse poder. Deveríamos continuamente orar ao grande Senhor da Seara por um suprimento de trabalhadores sérios e determinados. Porque se eu e você estamos na liderança, precisamos de mais pessoas para trabalhar. E nós também nos capacitarmos constantemente para que a obra do Senhor possa ter trabalhadores com excelência. Inclusive nós termos sempre excelência na obra de Deus. Até a próxima aula.